Versículo 2 diz assim: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Então Davi, muito bem descansado, muito tranquilo no seu palácio real, se levantou do seu leito, da sua cama, da sua vida ali regalada de luxo, e foi passear no terraço do seu palácio, na parte alta. E aí ele viu uma mulher tomando banho. Essa mulher era Batseba. E diz o texto que ela era muito bonita. Então ela, para a Bíblia dar esse destaque, ela devia realmente ser uma mulher que chamava a atenção. Quando você via, ficava admirado com a sua beleza. E Davi, vendo ela daquele jeito, tomando banho, sem roupa, ele se sentiu tentado. Aquilo foi uma tentação para ele. Ao vê-la, aquilo mexeu com o seu pecado, com a sua carne, com o seu desejo de possuir uma mulher. E nós vemos pela história que Davi, ele era muito mulherengo. Davi, ele tinha mais ou menos umas 6 esposas e tinha já vários filhos. Ele não tinha motivo nenhum para olhar para essa mulher de uma maneira diferente. Ele tinha várias mulheres já. Isso é até um sinal que mostra o quanto ele era mulherengo e o quanto ele tinha fraqueza nessa área. Era uma área em que ele tinha fraqueza, em que era fácil dele cair. Então ele vê essa mulher tomando banho. Aí o versículo 3 diz: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então, irmãos, o pecado, muitas vezes ele começa com um simples olhar. O pecado especificamente de adultério, que não só o homem, mas também a mulher está suscetível a cair nesse pecado. A gente não vai falar hoje especificamente só sobre adultério, mas vai falar sobre isso também, porque foi o que aconteceu aqui. O pecado de adultério, ele geralmente começa com um olhar que parece ingênuo, parece bobo, parece que a pessoa não está fazendo nada demais. Principalmente os homens têm mais essa tendência de gostar de ficar olhando mulheres na rua, de ficar admirando mulheres bonitas. Principalmente nos dias de hoje, que as mulheres não andam lá muito decentes nas suas vestimentas, né? Às vezes andam de maneira muito provocante, sensual, os homens ficam mais loucos ainda. Mas não só os homens podem cair nesse erro, também as mulheres podem cair nesse erro. De ver um homem muito bonito, atraente e ter vontade de olhar, se sentir tentado. Então o adultério é um pecado que ele geralmente começa bem aos poucos. Começa com um simples olhar. A pessoa vê alguém na rua e aquele olhar inicial, ele não é um pecado. Você viu a pessoa, achou ela bonita, viu que era uma pessoa formosa, você não pecou. Mas daí para pecar já é bem mais fácil. Porque quando a pessoa já está fixando o olhar em alguém, admirando, e está vendo que aquilo ali pode provocar ela a se sentir tentada, se ela continuar naquela situação, olhando, admirando, olha só que pessoa bonita, e ficar ali, há um risco muito maior dela começar a se sentir tentada, de começar a surgir um desejo no seu coração, uma cobiça de possuir aquela pessoa, de ter aquela pessoa, de se relacionar com ela. Então, de um olhar simples e ingênuo, às vezes, começa uma cobiça. A pessoa começa a olhar com um desejo de se relacionar com aquela pessoa. E só esse desejo de ter aquela pessoa, essa cobiça, segundo Jesus, isso já é adultério. Geralmente as pessoas pensam que adultério é só quando você conclui todo o ato físico e se relaciona sexualmente com a pessoa. Não. Quando você olha para alguém e aí você deseja aquela pessoa, você cobiça ela, aquilo já foi um adultério no seu coração. Ainda que você não tenha consumado o ato com aquela pessoa, isso já foi um adultério.
Então Davi, ele adulterou no momento que ele olhou para aquela mulher e a cobiçou, e a desejou. O que ele deveria ter feito? Quando ele olhou para ela e viu que ela era atraente, sabendo que ele tem fraqueza nessa área, ele devia ter desviado a sua atenção para outra coisa. Devia ter continuado andando, ter ido ver outras coisas, ter saído dali. É isso que um servo de Deus faz. Você não vai conseguir deixar de ver as pessoas na rua. As pessoas, inclusive as que estão vestidas de maneira provocante. Mas se você sabe que aquilo pode levar você a pecar, desvia o seu olhar. Vai olhar para outra coisa, coloca a sua atenção em outra coisa, segue andando ou vai conversar com alguém, faz alguma coisa, mas tira o teu foco daquilo. Agora, se alguém vê algo, sabe que aquilo é uma tentação, e aí continua alimentando aquela situação, a chance dela vir a pecar é muito grande. É igual alguém que tem problema, por exemplo, com bebida, e aí a pessoa sabe que tem fraqueza com bebida, e aí vai para um bar. E aí pensa assim, não, eu vou simplesmente ficar aqui conversando com os meus amigos, mas eu não vou beber nada. Mas vai ser uma tentação enorme, as pessoas vão colocar cerveja na mesa, vão lhe oferecer, você quer beber? Você quer tomar um pouquinho aqui? Aquilo vai ficar lhe atiçando, vai ficar lhe provocando e a chance de você cair naquele pecado vai ser muito grande. Então o que a pessoa tem que fazer? Fugir, ir para longe, sair daquela situação de risco que pode levar você a pecar. É isso que a gente precisa fazer, se desviar do mal. Como disse Paulo para Timóteo, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Paulo não disse para Timóteo enfrentar as paixões, ficar lá lutando com as paixões, tentando resistir no meio das paixões, das coisas, das festas, das bebedeiras, das coisas que a juventude faz. Paulo disse, foge, Timóteo, sai de perto, sai de toda situação perigosa, de risco, vai para longe, foge. É o que a gente precisa fazer para não cair em pecado. Mas, infelizmente, não foi o que Davi fez. Davi colocou o olhar nela, se sentiu tentado, sua carne ali se sentiu com a tentação por causa da beleza da mulher, mas ele continuou ali admirando, e aí o que foi que ele fez no versículo 3? Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Em vez de quebrar aquela tentação, ele alimentou. Ele chegou para alguém e perguntou, quem é aquela mulher? Demonstrando já interesse em ter ela. Quem é aquela mulher? Me diz quem é. Em outras palavras, eu estou interessado nela, eu quero saber quem é essa mulher. Me diga quem ela é. E disseram, é Eliã e mulher de Urias o Heteu. Agora, será que ele se deixou impedir? Isso impediu ele de desejar a mulher porque ela já era casada? A gente vai ver aqui no versículo 4 que não foi isso que aconteceu. Existe um ditado interessante que diz assim, irmãos, a gente não pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça. De repente você está andando, vamos supor que um passarinho quer vir pousar na sua cabeça, você não tem como você impedir. Mas você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça. Isso aí você pode. Porque você não vai deixar o passarinho pousar na sua cabeça, começar a trazer galho de árvore e fazer um ninho nela. Se você está vendo que o passarinho pousou, não é a situação adequada, você não vai querer um passarinho vivendo na sua cabeça, você vai tanger ele. O que é que isso quer dizer para a nossa vida? Se você sabe que determinada situação que você está vivendo, que você está passando, algumas coisas que você faz, é tentador para você, te provoca, te leva a pecar, te leva para longe de Deus, isso pode fazer você cair, isso pode fazer você fazer coisas que não vão agradar a Deus, então saia de perto, evite essas situações. Evite pessoas que podem te levar para o mal, que podem te levar a fazer coisas erradas. Evite amizades erradas, evite situações erradas, evite coisas que te provocam, coisas que podem prejudicar a sua vida, que podem te levar a pecar.
a gente tem que ter muito cuidado, tirar da nossa vida tudo aquilo que pode nos impedir de servir a Deus, nos atrapalhar. Se você está com a decisão de servir a Deus, se afaste de tudo aquilo que provoca você, que é uma tentação para você, aquilo que você tem fraqueza. Ou seja, não deixe o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Se afaste, fuja. Então o versículo 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ou seja, o fato dela ser casada não impediu ele de mandar chamar a mulher. Davi aqui nem se importou com o fato dela ser casada. Veja que a tentação foi tão grande, provocou nele um desejo tão grande de ter aquela mulher, que Davi perdeu ali o senso de valor, de moralidade, o temor a Deus. Ele já tinha perdido naquela hora. Ele não teve mais temor nenhum a Deus, ele nem se importou porque a mulher era casada. A única coisa que ele estava se preocupando nessa hora aqui era em satisfazer o seu desejo sexual, seu desejo carnal de ter aquela mulher. O pecado é desse jeito. O pecado, ele, se a gente deixar, se a gente não cortar ele pela raiz, ele exerce uma tentação tão grande sobre nós que ele faz a gente perder o temor a Deus. A gente não se preocupa mais com o que Deus pensa, com o que Deus acha daquela situação. A gente até sabe que é errado, mas a gente perde o temor, perde o respeito, porque a vontade é tão grande de fazer aquela coisa errada que você só pensa em satisfazer o seu desejo. É como um vício, é como uma droga, é como uma coisa que leva você a querer satisfazer aquilo a todo custo. Você nem se importa se vai te prejudicar, se é errado, se Deus vai gostar ou não. O pecado, ele tem esse poder. Se a gente não buscar cortar isso pela raiz, ele toma conta de nós e nos leva a pecar. E como é que a gente corta isso pela raiz? Primeiro é o que eu disse, fugindo da situação. E outra coisa, se você quer não pecar, se apegue a Deus. No momento da tentação, e não só nesse momento, mas em todos os momentos da sua vida, se entregue a Deus, busque a Ele, busque forças nele, se consagre, ore, leia a Bíblia, se apegue ao Senhor, peça forças, diga: Senhor, me ajuda, me dá forças, me sustenta, porque Deus é quem tem o poder de nos libertar. Deus é quem tem o poder de nos dar força para não cair em tentação. Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar: não nos deixe cair em tentação. Porque quando a gente ora, Deus nos dá força, capacidade para não cair em tentação. E Jesus também disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus é que tem o poder de nos libertar. O que é essa libertação? É não deixar mais a gente ser escravo do pecado, de ser dominado pelo pecado para fazer aquilo que agrada a nossa carne, os prazeres que a gente deseja satisfazer. Jesus, ele tem o poder de nos libertar, de nos dar força de não fazer aquilo mais. Ele tem esse poder. Só precisa a gente buscar, só precisa a gente pedir: Senhor, me liberta, me dá força, me ajuda. Com certeza, se a gente clamar a Deus, se a gente clamar a Jesus, Ele nos dá força, Ele não deixa a gente cair em tentação, Ele nos livra do mal e Ele nos liberta da escravidão do pecado e da força do pecado. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, ou seja, realizou o que ele queria, se deitou com a mulher. Ou seja, vocês sabem que se deitar aqui não é só dormir junto com ela na mesma cama, eles se relacionaram sexualmente mesmo, houve uma traição. É porque a Bíblia usa uma linguagem para ficar mais leve, né? Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Ou seja, ela foi tomar um banho para poder se limpar, depois de terem se relacionado e tudo, e voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ou seja, do adultério, que começou com um olhar cheio de cobiça, mas não foi bloqueado, o que foi que aconteceu? Se consumou num relacionamento físico. Davi não
parou, não bloqueou, não cortou o agir do pecado na vida dele, se ele tivesse buscado a ajuda de Deus, tivesse se desviado daquilo ali, ele não tinha caído. Se ele não tivesse tão acomodado na sua vida por causa das suas vitórias, ele não teria caído. Mas foi um conjunto de coisas. A acomodação de Davi, porque estava tudo muito bem, se acomodou, não fugiu da tentação, não buscou forças em Deus. Ele fez tudo errado. E aí o que foi que aconteceu? O pecado, como um leão, conseguiu dominar ele como uma presa. E ele consumou o ato sexual com ela e o pior, ela engravidou.